Os pais que levam as crianças, fazendo favor. Isso, os pais que levam as crianças, fazendo favor, para cruzar ali a rua. Queridos, enquanto o pessoal está levando as crianças, eu quero te convidar a abrir comigo no livro de 2 Samuel. Vamos lá? Agora à tarde, parece que o céu desabou, né, queridos? E o céu desabou, mas eu tenho percebido, eu não sei você, que nós temos vivido algumas incertezas nesses dias. Várias incertezas têm batido a nossa porta, e esse ano de 2022, nós começamos com tantas incertezas, não é verdade? De repente aí, uma variante nova, começa uma variante que ninguém esperava, uma gripe, as pessoas aí acometidas de tanta enfermidade, de repente, nós percebemos um ano de decisão política no nosso Brasil. Nesses 4 anos agora, nesse ano nós precisamos decidir quem vai governar o nosso Brasil, mas eu continuo declarando que quem vai governar o nosso Brasil é o nosso Deus, amém, queridos? E muitas famílias brigando, pessoas de mal uma das outras, brigando por causa de A, de B, de C, colocando a sua confiança em homens. Eu ainda continuo colocando a minha confiança no Senhor. Muitos têm brigado pela direita, pela esquerda, eu ainda continuo confiando naquele que está sentado no alto e sublime trono. Muitos brigando se tem que cancelar, que se tem que fazer isso, fazer aquilo, fake news, mas eu ainda continuo confiando no meu Deus, amém? Muitos confiam em homens, mas eu confio no nosso Deus. O Senhor ainda tem o controle de todas as coisas. Tantas incertezas. Esse ano, ontem eu estava falando com os jovens aqui, nós fomos acometidos de tantas catástrofes naturais, não é verdade? Nós vimos aí a nossa Bahia debaixo d'água, nós olhamos ali Barretos, nós olhamos ali o que aconteceu ali em Capitólio. E você nunca fez uma pergunta: Deus, o que está acontecendo nesses dias? O que está acontecendo? O homem não tem controle de nada. A gente às vezes a gente olha e fala assim: o que está acontecendo? Mas eu continuo dizendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Queridos, vamos lá então. Coloca aí para mim 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Nós poderíamos ler até o versículo 25, mas eu vou ler de 12 a 15. E vem contando a história de Davi, uma história muito conhecida. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Quantos vieram com expectativa em Deus nessa noite, queridos? Quantos têm uma expectativa no Senhor? Eu tenho certeza que da mesma forma que o Senhor falou comigo, Deus também vai falar com você nessa noite. A Bíblia diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Senhor, é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua voz aqui nessa noite, e a minha oração, Senhor, é que o Senhor fale e não te cales nessa noite. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, cada pessoa, cada irmão que saiu de casa e veio a esse lugar, que o Senhor fale ao nosso coração. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, esse é um texto bastante conhecido no nosso meio, que conta a história de Davi, quando Davi ele enfrenta um problema. Davi havia cometido um adultério. Depois de um adultério, Davi cometeu um homicídio. Então Davi ele mente ali e tal, e algo acontece na vida de Davi, e de repente Davi ele enfrenta um problema na vida dele. Ele trai o seu comandante, chamado Urias, e Joabe, né, o seu comandante ali naquele momento. Mas algo me chama a atenção, que naquele momento, lá no versículo 16, ou melhor, versículo 12, vai me ajudando aí, Lohane, versículo 12,
quando Davi ele é confrontado ali pelo profeta, né, pelo aquilo que ele havia cometido, você fez isso aí escondida, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz. Davi, ele é confrontado diante de toda a nação. Olha aqui para mim, só um minutinho. Quando Davi é confrontado, queridos, Davi ele não transfere a sua culpa para ninguém. Todas as vezes que nós enfrentamos um problema, nós enfrentamos uma dificuldade, nós sempre queremos transferir a culpa para alguém. Você já viu que nós sempre queremos achar um culpado? Então hoje o título da palavra, coloca aí para nós, Lohane, coloca o título, o que fazer diante dos problemas? O que você faz quando você enfrenta um problema? Quando você tem um problema na sua casa, quando você tem um problema ali no seu trabalho, quando você tem um problema emocional, ou um problema ali de convivência com as pessoas, o que você faz? Como é que você se comporta diante das lutas da vida? E eu fico olhando, queridos, aqui hoje nós vamos aprender algumas coisas com Davi. Como que Davi se comportou diante dos problemas? E nesses dias, queridos, nós temos enfrentado muitos problemas. Mas como que eu tenho me comportado? E como que você tem se comportado diante das lutas da vida? A primeira coisa que eu aprendi com Davi, Davi ele não transfere a culpa para ninguém. Porque a nossa tendência é sempre achar um culpado. A culpa foi sua. Há sempre a síndrome de Adão. Sabe o que é a síndrome de Adão? A mulher que tu me destes. Lembra quando Adão estava ali no jardim do Éden, e o Senhor fala, você pecou, você fez o que era errado, e ele diz, foi a mulher que tu me destes. Nós sempre queremos transferir a culpa para alguém, nós sempre queremos achar um culpado, para aliviar a nossa alma. Esse é um grande erro da nossa vida, nós nunca olhamos para nós e falamos assim, eu errei. Esses dias eu estava lendo a história de Davi, queridos, quando Davi ele teve seu filho Absalão, e Absalão ele se levanta ali contra Davi no reinado, e quando Absalão ele morre, Davi fala assim, Absalão, olha, se eu tivesse, eu preferia ter morrido em seu lugar. Absalão fez o que era errado, mas sabe o que Davi estava dizendo? Se eu tivesse te instruído, sentado com você, será que nós não temos incentivado as pessoas a fazer as coisas erradas? Será que quando, na minha casa, com meu filho, será que eu tenho agido de forma correta? Será que meu filho não tem agido daquela forma? Porque a forma que eu tenho me comportado, não tem despertado uma ira no coração dele? Você já parou para analisar, queridos? Às vezes a gente olha e vê o filho rebelde, e é muito fácil você olhar e falar assim, ah lá, o filho é rebelde, o filho está fazendo isso, mas será que aquela rebeldia não foi despertada pelo pai e pela mãe? A forma de se comportar dentro de casa? Será que eu como líder, se a minha postura não fosse diferente com o meu liderado, a conduta dele não seria diferente? É muito fácil nós jogarmos a culpa no outro, mas Davi, quando ele olha para Absalão, ele fala assim, meu filho Absalão, eu preferia ter morrido no seu lugar. Sabe por que ele estava falando isso? Será que se eu não tivesse sentado com você, te instruído e te ensinado, o seu comportamento não seria diferente? É só para nós pensarmos um pouquinho aqui nessa noite, queridos. Será que, o que eu tenho despertado no coração das pessoas? Eu, como líder, o que eu tenho despertado no coração das pessoas? Eu não estou isentando as pessoas de erro, queridos. Mas Davi, quando Absalão ele morre, Absalão se rebelou, Absalão queria o reino, eu não estou falando sobre isso. Mas Davi ele olha e fala assim, mas por que Davi, durante 2 anos, não sentou com o seu filho e conversou? E durante a morte ele fala, Absalão, eu preferia ter morrido no seu lugar. Ele diz assim, a minha conduta podia ter sido diferente com você. Se eu tivesse sentado com você, Absalão, e conversado com você,
talvez a sua história hoje seria diferente. E muitas pessoas poderiam ter uma história diferente, queridos, se tivesse sentado e tivesse conversado. Então aqui, queridos, Davi, ele não transfere a culpa para ninguém. E a nossa tendência é sempre querer transferir a culpa para alguém. Mas eu quero te mostrar algumas coisas aqui na palavra de Deus, para que esse ano de 2022, né, algumas receitas de Deus, para que a nossa vida não fique travada, para que a nossa vida não fique paralisada, e para que nós venhamos enfrentar alguns problemas durante o ano de 2022, e nós venhamos a seguir em frente. Quantos querem prosseguir em Deus nesses dias, querido? Quantos querem avançar no Senhor? Então aqui, queridos, eu aprendo algumas coisas com Davi, algumas coisas que, para mim, e avançar, a primeira coisa que eu aprendo, para que eu venha avançar em Deus, eu preciso reconhecer que o problema existe. Coloca aí para mim o próximo, fazendo um favor. Reconheça que o problema existe. O grande problema hoje é que as pessoas querem negar o problema. Coloca para mim o versículo 16, Lohane, fazendo um favor. Então reconheça. Já viu que as pessoas que você olha para ela assim, e aí, irmão? Tá tudo bom? Ixi, tá tudo legal. Ixi, ele nunca tem problema. Já viu aquela pessoa que tudo que você pergunta para ele, nunca tem problema? A pessoa que nega a realidade. Você já conviveu com gente assim? Você pergunta para ele, ixi, tá tudo beleza. O mundo está desabando, o casamento dele está abençoado, os filhos, está aquela beleza. Você pergunta para ele, e aí, como está a sua casa? Ixi, está uma beleza. Olha só, Davi implorou a Deus em favor da criança, ele jejuou, entrando em casa, passou a noite inteira deitado no chão. A primeira coisa, reconheça que existe um problema. Quando você nega o problema, esse problema pode se tornar muito maior. Você já viu as pessoas que negam o problema? Não, a minha família está uma beleza, né? Deixa eu falar para vocês, pessoal, a minha família não é exemplo para a cidade hora nenhuma, tá? Se você não quiser um exemplo de família, é a minha. Agora, se você quiser olhar exemplo de milagre, pode olhar. Sabe, porque a minha família é um improvável de Deus. Agora, as pessoas hoje querem mostrar um exemplo de família que não existe. Já viu aquele exemplo de família, de propaganda de margarina? Correndo na praia, vendendo, tipo, eu acho que é leite em pó, né? Correndo, né? Aqueles casal, né? A família está e está vendendo aquela imagem de lindo, sentado na mesa, está tudo mil maravilha. Esse é o grande problema. Então a primeira coisa, não negue o problema. Davi, ele não nega, ele fala assim, olha, eu tenho um problema. A coisa mais terrível são pessoas que fingem que não tem problema, que não tem problema com os filhos. Você olha, fala assim, chega e fala assim, nossa, minha família é uma benção, meus filhos são... Você olha, você sabe que os filhos dá nó em goteira, esconde as pontinhas, para mim não falar outra coisa. Hoje está gravando, a gente não pode mais falar nada, né? Esse politicamente correto, né? Sabe essa coisa do politicamente correto, né? E essa exegese que cada um interpreta da forma que quer. Mas você olha, a primeira coisa é quando as pessoas negam a realidade, nega que tem problema emocional, nega que tem problema na família, nega que tem problema no casamento, nega que tem gente que esconde que está doente. Você já viu? Mas não fala para ninguém não, não fala. Não pode falar para ninguém, espera aí. Meu filho, deixa eu te falar um negócio, quando eu tenho prova assim, ó, gente, ora por mim, ó, eu subo aqui e falo, ó, gente, ó, estou com problema, ó, estou com problema no pé, estou custando andar, gente, ó, deixa eu falar para vocês. Mas as pessoas não podem, porque hoje tem que mostrar, porque não pode mostrar as suas fragilidades. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Jesus, ele nunca escondeu a sua humanidade. Jesus, ele nunca escondeu as suas dores. Jesus, quando estava no Getsêmani, talvez o momento de maior dor da sua alma, ele chega para Pedro,
Tiago e João falam assim: ora comigo, porque eu estou angustiado. Mas hoje as pessoas, você chega para ela e fala assim: e aí, como que você está? Estou na benção, está morrendo. Você olha para ela, está catando 3 tipos de feijão. Mas você olha para ela, e aí, meu irmão, como que você está? Na benção, estou na benção. E você sabe, o grande problema hoje é que as pessoas querem mostrar algo que elas não são. E aqui, a primeira coisa que Davi ele fala: eu estou angustiado. Jesus, ele nunca teve medo. Talvez Pedro podia ter olhado para Jesus e falar assim: espera aí, Jesus, mas aquele dia que eu estava andando sobre as águas, o Senhor falou para mim não ter medo. Por que agora você está com medo? Sabe que nós temos problema, querido, das pessoas mostrarem as nossas fragilidades. Ora comigo. Jesus ele fala para Pedro, Tiago e João: olha só, não dou conta, eu estou angustiado. Olha, ora comigo. E Pedrão fala assim: Jesus, espera aí. E Jesus ele acredita em Pedro. O pior é isso, Jesus acredita em Pedro, queridos. Talvez um dos personagens mais apaixonantes da Bíblia para mim é Pedro. Jesus chega ali para Pedro, Pedro fala assim: não, Senhor, está vendo esses 12 aqui, é tudo tanga frouxa, tudo vai te negar, mas eu sou Pedrão. E Jesus acredita nele, gente. Ele fala: Pedro, ele fala assim: Jesus, que isso, Jesus? Ele fala: Pedro, antes que o galo canta, ele fala assim: que isso, Jesus? Ele fala: Satanás vai te peneirar, vai nada. E naquela hora, queridos, a Bíblia fala que vieram, prenderam Jesus, e de repente Pedro seguiu de longe, Jesus olhou para ele. Eu fico olhando esse olhar de Jesus para Pedro. Já parou para analisar? O galo canta, Jesus olha para Pedro, Pedro se afasta. Mas depois Jesus morre e ressuscita, fala assim, Maria aparece lá, ele fala assim: avisa para os discípulos e para Pedro. Jesus tinha algo com Pedro, que até hoje eu não entendi, queridos. Qual que era esse amor de Jesus para Pedro? Eu fico olhando, depois Jesus aparece na praia, João está lá no barco, Pedro está pelado. Eu nunca vi pescar pelado. Alguém já pescou pelado? Até hoje eu tento entender por que Pedro estava pelado no barco. Está aqui, ó, não pode falar essas coisas na Bíblia, né, gente? Quarta-feira eu perguntei quem fica pelado no quarto, eu escandalizei a igreja. Perguntei: quem fica pelado? Alguém fica pelado em casa? Deixa eu ver. Ah lá, ninguém levanta a mão. Tudo santo, tudo toma banho de burca, né? Eu tenho certeza que tem gente que coloca roupão, a hora que aproxima da esposa, faz helicóptero, e aí fica aí tudo. Alguém não entendeu? Levanta a mão, que eu falei, deixa eu ver. Entendeu, todo mundo entendeu, tá vendo, Horácio? Porque faz. Então o que acontece? A mulher, quando coloca roupão, vai passar pelo marido, ela vai e faz assim, ó, e passa. O homem me procura no final que eu falo o que faz. Ele... Está gravando, né? E aí, se não tivesse, eu contava para vocês o que o homem faz. E é todos, tá? Todos fazem. Me fala uma aqui que não faz, que sabe que eu falei. Aí, ó, tá vendo? Ninguém levantou, porque todos fazem o que eu falei. É de praxe. Então vamos voltar aqui para a palavra, queridos. Então vamos voltar aqui. O Marcelinho está assim, ó, que agora está com cabelo novo. O Pedrinho cruzou a perna, porque estava com a botininha nova que ele comprou. A botininha do Zezé de Camargo, quer ver aqui? Não sei se vocês perceberam, você viu que veio falar de oferta, a botininha do Zezé de Camargo? A Patrícia. Vamos voltar aqui para a palavra, pessoal. Deixa eu respirar. Então, deixa eu falar algo para vocês. Jesus tinha algo com Pedro. Quando Pedro estava ali na praia, que Jesus ele morre e ressuscita, ele chega na praia. De repente, João olha e fala assim: é o mestre, é Jesus. Pedro pula na água. Engraçado, quem teve revelação foi João.
Mas quem pulou na água foi Pedro. Não adianta você ter revelação sem você ter atitude. O que adianta você ter revelação sem você ter atitude na vida? Não adianta eu só ter revelação. João olha e fala assim, é o mestre. Pedro vai e pula na água. Então quer dizer, o que vai fazer diferença são as nossas atitudes. Não adianta nós apenas termos revelação, se você não tiver atitude diante do Senhor. Então aqui, queridos, a primeira coisa, reconheça que o problema existe. Não passa. Olha, meu filho está com problema, eu estou com problema, eu tenho problema na família, eu estou com problema financeiro. Reconheça o problema. O grande problema é que as pessoas hoje não querem reconhecer qual é o seu problema. Segunda coisa que eu coloquei. Segunda coisa, coloca aí para nós. Dimensione o problema corretamente. Qual é o tamanho do seu problema? Talvez tem pessoas que fazem tempestade num copo d'água. Tem coisas que são grandes, mas tem coisas que são pequenas, gente. Tem pessoas que fazem tempestade num copo d'água, mas tem coisas que são grandes. Então lá no livro de Samuel 12, 15, coloca aí para mim, fazendo favor, Lohane, o versículo 15, parte B aí, para nós meditarmos. Para nós não aumentar nem diminuir. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Então quer dizer que o filho era um problema o quê? Grande. E tem coisas que às vezes nós precisamos gastar tempo, energia. Às vezes você gasta tempo com coisas muito simples. E tem coisas que precisa gastar o seu tempo. Você precisa ver o que você precisa gastar seu tempo. E tem coisas que você precisa descartar. E de repente nós ficamos gastando energia com coisas que nós não podemos gastar mais. Deixa eu falar para vocês. Tem gente que era para estar nos ajudando, pessoa de 20, 30 anos que caminha com a gente, dando problema, gente. Enquanto tem alguém que está acabando de chegar que precisa de ajuda. Pessoas caçando picuinha. Ah, o irmãozinho me olhou. Ah, eu vou sair da igreja porque eu fui na igreja, eu faltei 2 finais de semana, ninguém me ligou. Ah, vai criar vergonha na cara. Pessoa velha de igreja, 40 anos de igreja, o pastor nunca... Pessoal, deixa eu falar para vocês, sabe quantas vezes o pastor já foi na minha casa? 2 vezes. Eu tenho 25 anos de convertido. 2 vezes. Eu estou falando 2 vezes que foi para saber o que aconteceu comigo. Ah, então vou sair da igreja porque o pastor não me ligou. Está com problema? Liga, estou com problema. Ninguém tem olho de tandera não, queridos. Às vezes a pessoa fala assim, o pastor não me ligou. Deixa eu falar para vocês, como que eu vou saber se a pessoa está doente ou não? Eu não tenho olho de tandera não, sou Thundercat não, queridos. Thundercat. As pessoas acham que o pastor tem olho de tandera, o líder tem olho de tandera. Já viu o olho de tandera? Que tem que adivinhar o que está acontecendo com o outro. Não sei não, queridos. Teve um dia que a pessoa falou assim, você não veio na minha casa, eu estava lá no hospital, já tinha 3 dias que eu estava internado. Sabe quem foi lá me visitar? 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiquei 3 dias, o Pai, o Filho e o Espírito Santo foi lá me visitar. Saí de lá porque eu tinha que ir para a cela, falei assim, eu tenho que ir embora, deixa eu tirar esse soro aqui, já não dá mais não, espera que eu tenho coisa para fazer, já deu, chega. E às vezes as pessoas hoje, sabe, ficam olhando, ficam dimensionando problema. Não é mais tempo de nós criarmos problema, é tempo de nós solucionarmos problema. E aí as pessoas não têm uma dimensão correta do problema, fica aumentando, né? Então aprenda a saber. Verso 16, coloca o próximo para mim, Lohane, vamos lá. E Davi implorou a Deus em favor da criança, ele jejuou, entrando em casa, passou a noite inteira deitado no chão. Coloca o próximo slide para mim, fazendo favor. Ele passou, não, o próximo slide, o próximo, Lohane, fazendo favor. Para nós solucionar, busca ajuda a Deus. Está com problema? Busque em Deus. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Eu lembro,
Uma coisa que eu aprendi com meu pai. Meu pai, ele era melhor do que muitos filósofos. Eu lembro de coisa do meu pai foi muito matuto, ele tinha segunda série. Mas meu pai falava coisas tão sérias, que até hoje eu guardo no meu coração. Eu lembro uma vez, meu pai tinha uma carroça, e nós íamos buscar leite, lá no Distrito Industrial. E um dia nós íamos e tal, escutei um barulho, ele falou assim: meu filho, está vindo uma carroça cheia de latão vazio. Eu falei: como que o senhor sabe? Ele falou assim: escuta. E eu não estava escutando nada. A hora que nós viramos a rua, de repente veio uma carroça, pá, 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 pá. Falei: mas por que está fazendo barulho? Ele falou assim: porque essas latas estão vazias. Porque se o latão tivesse cheio, esse latão não fazia barulho. Sabe uma coisa que eu aprendi? Isso eu aprendi, queridos, no ano de 1982. 82. Nós estamos hoje em 2022. Eu descobri que crente vazio faz barulho. Porque se estiver cheio de Deus, não vai fazer barulho. Lata vasilha faz barulho. Porque se estiver cheio da palavra, cheio da unção, cheio da graça, não vai fazer barulho. Lata vasilha faz barulho. Ao que você vê alguém fazer barulho demais, é porque está vazio. É tempo de nós aprendermos, querido, em Deus. Busque a Deus. A primeira coisa que Davi aprendeu, ele foi buscar o Senhor. E quando ele foi buscar a Deus, querido, já havia 7 dias que ele estava ali naquele lugar, né? Mas uma coisa que eu aprendo com Davi: se havia ali um decreto, e já havia um decreto, o profeta olhou para ele e falou assim: ó, seu filho vai morrer. Mas por que Davi orou? Por que Davi orou? Se já havia um decreto de Deus sobre a vida dele. A Bíblia fala que o profeta Urias chegou para ele e falou assim: ó, seu filho irá morrer. Mas por que ele buscou a Deus? Porque Davi acreditava em 2 coisas: na misericórdia e na bondade de Deus. Que Deus é um Deus misericordioso e que Deus é um Deus bondoso. Eu acredito na misericórdia de Deus e eu acredito na bondade de Deus. Foi Davi que escreveu o Salmo 23, 6, que ele diz: certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. 2 coisas: misericórdia e bondade. Davi sabia, se ele buscasse a Deus, Deus iria responder na vida dele. Misericórdia e bondade. E eu creio que Deus tem misericórdia e bondade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus tem misericórdia sobre nós. Eu fico olhando o rei Ezequias, querido, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, certa vez o profeta Isaías chegou para o rei Ezequias e falou assim: coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Imagina se o pastor vai na sua casa. Lu, você me ajuda aqui? Imagina se o pastor vai na sua casa te visitar e fala assim: Francisco, é o seguinte, Deus me mandou aqui, coloca a sua casa em ordem, porque amanhã 12:00, você vai morrer. Vai embora. Imagina, o pastor vai lá na sua casa e fala assim: ó, deu ruim. E a Bíblia fala que Ezequias, querido, ele olhou para a parede e começou a chorar. Isaías foi lá, falou assim: ó, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. A Bíblia fala que ele olhou para a parede e começou a chorar, queridos. Ele chorou. E a Bíblia diz que antes que ele chegasse lá no pátio, Deus respondeu, falou assim: volta lá, Isaías, eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. Porque a bondade e a misericórdia de Deus segue a nossa vida, amém, querido? E eu fico olhando, aquele homem não teve medo de chorar. As pessoas hoje têm medo de mostrar a sua fragilidade, a sua humanidade. As pessoas têm medo de mostrar que elas são humanas. Eu fico olhando que Ezequias, quando ele olha para a parede, ele está falando assim: ó, ninguém agora pode resolver o meu problema. O único que pode resolver o meu problema é o Senhor. O único que pode vir ao meu socorro é o Senhor. Quando Ezequias, ele olha para a parede, ele fala: Senhor, agora sou eu e você.
Eu não sei, queridos, eu lembro do meu pai, eu lembro que tinha uma horta, e às vezes ele falava assim: Elton, você capina os canteiros aqui e tal, o pai vai trabalhar, a hora que eu chegar eu quero esses canteiros tudo capinado e tal. Queridos, mas do lado, tipo assim, ó, tipo essa parede, do outro lado, tinha um campinho, e os meninos ficavam brincando a tarde inteira, e eu estava aqui desse lado, eu tinha que trabalhar aqui capinando, e eu olhava aqui os meninos jogando bola, olhava aqui para capinar, eu vou jogar só um pouquinho, depois, e eu lembro que eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou jogar a bola, e eu pulava de lá e ia jogar a bola a tarde inteira. A hora que ia dando ali 4 horas da tarde, eu falei assim: meu pai vai chegar. Você já viu? É igual quando a mãe fala assim para você: ó, eu vou sair para trabalhar, vou passar roupa, você enche o filtro de água, você entendeu? Entendi. Enche o filtro de água. Quem já ficou sem encher o filtro de água aqui, e a hora que vier a mãe sai correndo? Gente, você não gasta nem 3 minutos, mas você fica esperando. A hora que a mãe chega no portão, e duro que a mãe para assim, ó, fala assim, ó: Cíntia, passa aqui. Duro que o espaço é desse tamanhozinho aqui, ó. Ou não? E a gente já vem assim, né? Porque parece que a chinela tem bumerangue. Você pode entrar no banheiro, você esconde, a hora que você sai, ela pega na sua cara. Ela faz curva, você pode, ou não? E duro que ela para bem perto do portão e fala assim: Elton, passa aqui. Eu lembro que meu pai, queridos, ele chegava do trabalho e falava assim, a hora que ele chegava, faltando 10 minutos, eu ia começar a capinar, queridos. Ele chegava assim: você não capinou, né? Ali eu chorava, queridos, mas chorava, mas chorava. Você tem que entender. Eu pulava no chão, jogava terra para cima, e chorava, e ele ficava me olhando e falava assim: chorou? Ele falou assim: agora engole o choro e vai capinar. Porque, deixa eu falar com você, querido, às vezes com Deus é mais ou menos assim. A gente chora lá no quarto, a gente chora para Deus: Deus, esse problema tal, e Deus vem e fala assim: chorou? Agora vai batalhar, porque choro não vence batalha. Choro não vence batalha. Eu não estou falando que você não pode chorar, não. Pode chorar, querido, chora, pula para cima, joga terra, esperneia. A hora que você acabar de chorar, Deus vai olhar para você e vai falar assim: chorou? Agora vai lá batalhar com o gigante, porque choro não vence batalha, tá? Você já viu alguém vencer uma batalha com choro? Alguém já viu? Choro não vence batalha. Mas você pode chorar? Chora, querido, chora, esperneia lá no seu quarto, grita, joga seu cobertor para cima, esperneia. A hora que amanhecer de manhã, coloca sua roupa e vai trabalhar, porque senão você não vai colocar o alimento dentro de casa. Então, queridos, busque a ajuda de Deus, busca o Senhor. Coloca o próximo para mim, fazendo favor. O quarto, fazendo favor, Lohane. Não deixe agir como um ser humano normal, chore. O grande problema é que as pessoas não querem agir como um ser humano normal, mas chorar, eu vou mostrar minhas fraquezas. Seja humano, queridos. E outra coisa, só uma sugestão: chore, para você não criar nenhum trauma emocional, que isso pode causar algum problema depois, tá? Então chore, entra lá no seu quarto, chora, rasga seus cabelos, morde lá, grita, né? Se for preciso, grita. Vivencie o problema para você não causar nenhum problema na sua alma. Chora. Às vezes a gente chega em velório e fala assim para as pessoas: não chora não. Chora, pode chorar no velório, chora, grita, esperneia, sabe, viva aquele momento. Você pode até chorar, você não pode viver chorando. Você pode chorar, você não pode viver chorando. Outra coisa que eu coloquei: você pode até ter tristeza, você não pode viver triste. Você pode até ter angústia, você não pode viver angustiado. Eu fico olhando, queridos, coloca aí para mim, 2 Coríntios 1:8.
2 Coríntios 1:8, olha só o que o apóstolo Paulo fala. 2 Coríntios 1:8, esse é o apóstolo Paulo, não é o Elton não, é o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo fala? Olha só: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muitas, além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. O apóstolo Paulo falou assim: olha, eu perdi a esperança naquele momento. Esse é o apóstolo Paulo. Eu enfrentei uma luta tão grande que eu quase perdi a esperança. Olha comigo, 2 Coríntios 7:5, 2 Coríntios 7:5, coloca aí, Lohane, para nós, 2 Coríntios 7, pois quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados. Quem estava atribulado? Paulo. Dessa forma, conflitos externos, lutas por fora, temores por dentro. Versículo 6, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-no com a chegada de Tito. Ele estava atribulado, queridos. Ele falou assim: olha, eu fiquei consolado com a chegada de Tito. E eu fico vendo, querido, eu não sei você, mas tem dia que a nossa tolerância é zero. Tem dia que você está assim, ou é só eu? Vamos lá, gente, vamos fazer uma terapia aqui de grupo aqui. Hoje é dia de cura, ó. Vamos lá. Tem dia que a nossa tolerância está a zero. Esse dia eu tive que ir no médico. Cheguei lá, estou sentado lá esperando o médico. Uma irmã chegou e falou assim: pastor, você aqui? Aí eu falei, aí passou uns 5 minutinhos, uma pessoa chegou e falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu pensei, vim buscar carne, né, açougue aqui. A hora que eu saí lá de dentro do consultório, uma outra olhou para mim e falou assim: mas o que você veio fazer? Eu falei assim: o mesmo que você. Tolerância zero. Tem dia que eu sou tolerante. Tem dia, queridos, que a nossa tolerância, eu estou igual o Dr. Volante. Lembra do Dr. Volante ou não? Vocês não lembram não? Quando ele vai sair, é um desenho muito novo esse, Dr. Volante. Mas tem dia, queridos, que as pessoas pegam, as pessoas esquecem que pastor também adoece. Acho que era a Aninha, né, Horácio, que acreditava que pastor não adoecia, né? Ele falou assim: pastor fica doente, né? Não pode, né? O que você está fazendo aqui? Queridos, eu lembro um dia, eu passei muito mal aqui, eu estava aqui no culto, e eu lembro que eu passei mal, eu tive que ir para a UPA. A hora que eu cheguei lá na UPA, passando mal, vomitando, passando muito mal, terminou o louvor aqui, eu tive que ser levado para a UPA, há muitos anos atrás. A hora que eu cheguei na UPA, a hora que eles foram colocar um soro, tinha uma pessoa que falou assim: glória a Deus, pastor, que você chegou, você ora por mim? Falei: oro. E o pior não foi isso, que eu orei para ela, ela foi embora e eu fiquei lá tomando soro. Isso foi o mais triste, querido, foi o mais triste que aconteceu. A hora que eu cheguei na recepção, tinha uma pessoa lá que não estava muito legal, tinha 3 policiais tentando segurar ela, tal, uma mulher magrinha. Cheguei lá passando mal, falei: não, pode soltar ela. Fui lá, orei. Os policiais falaram: o que é? Eu falei: não, é capeta. Coisa bem simples. Ai. A mulher foi embora, melhorou, e eu fiquei lá internado. Entro lá dentro, a mulher: nossa, estou com um problema de estômago. E eu também. Falei: eu também, moça. Ela falou: ora por mim. Eu falei: oro. Orei por ela, ela foi embora, melhorou, e eu fiquei lá internado. Eu falei: Deus, o senhor está de deboche. Só pode. Então tem coisas, querido, que a vida é assim. A vida é assim. Quer ver outra coisa? Coloca o próximo slide para mim, Lohane, fazendo um favor. O próximo. Lute, insista, persista, enquanto houver esperança, e não desista. Enquanto o menino estava vivo, ele lutou. Então, lute, insista, persista, enquanto houver esperança, e o quê? Não desista. Às vezes nós desistimos no meio do caminho, queridos. Coloca o próximo, não dá tempo de nós falarmos muita coisa. Pessoas tentarão te influenciar a fim de abandonar o problema. Coloca para mim o versículo 17. Tem gente que vai chegar para você e falar assim: larga disso, isso aí não tem solução não.
e pessoas maduras vão falar isso para você. Olha só, coloca o versículo 17, Lohane. Os oficiais do palácio tentaram fazer levantar do chão, mas ele não quis e recusou comer. Aquelas pessoas chegou para ele e falou assim: não, isso aí não tem solução não, esse marido seu não tem solução não, esse problema seu não tem solução não, desista disso, pare com isso. Mas Davi entendia que o problema era dele, o problema era dele. Queridos, por mais que as pessoas tentarem te parar, continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Coloca o próximo para mim, 7. Quer ver outra coisa? Pessoas lhe ajudarão até um certo ponto. Até um certo ponto. Queridos, vai chegar um momento que as pessoas vão falar assim: chega. Então deixa eu te falar um negócio. Pessoas vão te ajudar até um certo ponto. Depois a luta é sua. E não fica magoada com as pessoas, porque o problema é seu. O problema não é das pessoas. As pessoas vão te ajudar até certo ponto, mas vai chegar uma hora que o problema não é delas. E agradeça aqueles que te ajudaram. Chega para as pessoas e fala assim: ó, muito obrigado por você ter me ajudado até aqui. Às vezes nós queremos que as pessoas fiquem conosco numa guerra que não é delas, querido. Tem guerras que são suas. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Há mais ou menos uns 6 anos atrás, a minha mãe sempre deu muito problema, queridos, muito problema. Mas eu nunca expus aqui para a igreja certos detalhes, porque a guerra era minha. Sabe aquela mãe que luta com um filho que dá problema? Sabe aquele filho que é usuário, aquele filho que some, aquele filho que desaparece, que tem problema com polícia, tem problema com o vendedor de drogas? Você já viu a mãe que tem problema? Alguém conhece ou não? Só que era o contrário. Não era o filho que tinha problema, quem tinha problema era a mãe. Então a minha mãe dava muito problema, mas muito, eu só estou ilustrando para vocês, é mais problema que vocês imaginam, gente. E foi assim durante muito tempo, muito tempo. E há mais ou menos uns 6 anos atrás, eu tinha que sair todos os dias daqui de Araguari, às 5 horas da manhã, para levar ela para fazer tratamento no CAPS. Eu tinha que sair daqui de manhã, levava ela, deixava ela lá 8 horas da manhã, para conseguir chegar no lugar. Quando dava 4:30 da tarde, eu tinha que sair daqui de Araguari, buscar ela, deixar ela na casa dela, fazer medicação e tal. Isso foi mais ou menos uns 6 meses. Isso é uma das coisas. E eu lembro um dia, queridos, que por causa da rodovia eu atrasei numa quinta-feira para chegar na célula. A célula era 8 horas da noite. Eu tinha saído de Uberlândia, era 5 horas, mas por causa da rodovia eu atrasei. E quando eu cheguei na célula, a célula era 8, eu cheguei 8:05. Uma pessoa virou para mim e falou assim: atrasado, hein, pastor? Mas eu entendia que aquela guerra era minha. Falei: desculpa, meu irmão, da próxima vez eu vou chegar no horário. Você me perdoa. Eu nunca contei essas coisas, querido. Algum dia eu cheguei lá falando, Junão, na célula, sobre isso. Ah, vocês têm que me ajudar. Não, a guerra era minha. Eu tenho que entender que a batalha era minha. Quem tinha que resolver o problema era eu. Eu que tinha que resolver o problema. Eu não podia transferir o peso para outras pessoas. Mas o grande problema hoje é que as pessoas querem transferir as suas guerras para outras pessoas. Eu falo por mim, às vezes as pessoas chegam aqui na igreja: pastor, meu filho problemático está aqui, ó, o problema é seu. Meu não. Meu não. Quem pariu que balança o berço. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Educação quem dá é pai e mãe, eu não. Educação quem dá é pai e mãe. Escola vai ensinar matemática, escola vai ensinar geografia. Ah, levei meu filho para a escola para ser educado. Não, você não vai levar seu filho para ser educado. Seu filho vai aprender matemática, geografia, português. Você vai trazer seu filho aqui para a igreja para aprender a palavra de Deus, para aprender as coisas do princípio. Educação vem de casa.
educação quem dá é pai e mãe. Esse é o grande problema hoje. Uma inversão de valores. Inversão de valores. Vocês estão me entendendo? Eu me fiz entender? Alguém tem alguma dúvida disso que eu falei? Não? Então vamos lá então, vamos continuar. Próximo, 8. Invista na sua prioridade, invista nos seus filhos. Quais são as suas prioridades, querido? Quais são as suas prioridades? Davi naquele dia ele parou tudo, queridos. Eu fui pregar lá em Brasília, e na parte da manhã não seria eu o pregador. E eu lembro que o pastor chegou em mim e falou assim: Eltinho, sobe lá e prega. Eu falei: como assim? Oi? Não era eu? Ele falou: sobe lá e prega. Porque o filho dele não tinha ido no culto. Ele falou assim: meu filho vem antes do ministério. Ele largou tudo porque o filho dele não quis ir no culto. Ele foi resolver um problema lá na casa dele. Ele falou assim: ó, meu filho é prioridade, então eu preciso ir lá em casa resolver um problema que está lá. Sobe lá e prega. Eu tive 10 segundos para mim pensar o que eu ia falar, queridos. Outra coisa, continua aí, vamos lá. Não perca a percepção do mundo, por pior que seja, queridos. Deixa eu falar algo aqui, não dá tempo de nós lermos um versículo. O filho já havia morrido, mas Davi percebeu que tinha algo errado. Queridos, perceba a mudança de comportamento das pessoas à sua volta. Perceba a mudança de comportamento do seu filho dentro de casa. Se tiver alguma coisa errada, perceba. Perceba que tem alguma coisa errada. Tenha percepção. Fica atento ao que está acontecendo, queridos. Você já viu aquele pai que o filho chega com alguma coisa da escola? Ah, foi meu amiguinho. Você procurou saber se realmente foi o amiguinho? Tenha percepção das coisas. Outra coisa, vamos lá, 10. Vamos lá. Perceba a hora de mudar as suas atitudes, né? Vamos ver o que Davi ele fez. Versículo 20. Versículo 20, só para nós terminarmos agora. Cíntia, pode subir aqui para nós. Primeira coisa, então Davi se levantou. Primeira coisa, Davi não ficou prostrado, queridos. Não fique prostrado diante das coisas desse mundo. A Bíblia diz também, ele se lavou e se perfumou. Deixa eu falar algo para vocês. Sabe por que naquela época as pessoas passavam perfume e óleo? Para que a sujeira não grudasse neles. Então quando você se perfuma em Deus, é para que algo não grude em você. Outra coisa, ele trocou de vestes. Sabia que o nosso Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele faz 4 coisas. Primeira coisa, Ele muda nome, Ele muda vestes, Ele muda situação e Ele muda lugar. Um exemplo, você já percebeu que cada situação nós temos uma veste diferente? Você quando vai para a praia, qual é o tipo de roupa que você coloca? Você vai de burca? Você vai de burca? Um exemplo, num casamento, ou melhor, deixa eu só falar para você, se você for convidado para ir num casamento, qual que é a primeira coisa que você pergunta? As mulheres, vamos lá, para as mulheres. Jô, você foi convidada para ir num casamento, o que você pensa? A primeira coisa? Eu penso no vestido. Que roupa eu vou? É assim, Patrícia? E ela olha, a Patrícia olha lá o guarda-roupa, tem 1000 vestidos, ela fala assim: eu não tenho roupa. A mulher tem 1000 sapatos, fala assim: eu não tenho sapato. É assim, as mulheres são assim ou não? A primeira coisa, tem um casamento daqui 1 ano, ela pensa assim: que roupa que eu vou? Um exemplo, alguém vai casar, de repente começa a tocar aquela música, tananã, tananã, tananã. Todo mundo olha para trás para ver o quê? Não é para ver a noiva, é para ver o vestido da noiva, porque a noiva você conhece? Você quer ver o vestido, você quer ver se ela está bonita, se ela está feia, porque a noiva você conhece, você quer ver o vestido dela, você quer ver como está, você tem cristais Swarovskis, se ela está bonita ou não, se ela está de coque ou não. Então você quer ver a veste que ela está.
Olha só, José, quando ele foi entrar diante de Faraó, a primeira coisa que ele fez foi trocar as vestes. A Bíblia fala que ele barbeou e trocou as vestes. Quando ele foi jogado ali dentro do poço pelos irmãos, o que os irmãos fizeram? Rasgaram as vestes. Quando ele foi para a casa da Patifona, a mulher de Patifar, aquela maníaca sexual, aquela abusadora de homem, a Bíblia fala qual foi a primeira coisa que ela fez com ele? Arrancou a roupa dele. Quando ele foi ser preso, as vestes dele foi mudada. Queridos, cada situação, as nossas vestes são mudadas. Deus muda. A Bíblia fala que Deus vai tirar vestes de tristeza e colocar vestes de louvor. Então uma das coisas que Deus faz é mudar as vestes. Deus muda as nossas vestes. A Bíblia fala que quando a Ruth, ela encontrou com Boaz, ela colocou uma veste festiva e foi dormir nos pés dele. Uai, por que ela colocou uma veste festiva para dormir nos pés dele? Não dá tempo de eu explicar por quê. Mas deixa eu falar algo para vocês, querido. Aqui então, Davi ele fala: depois entrou no santuário do Senhor e adorou. Voltou ao palácio e pediu que lhe preparasse uma refeição. Ele voltou para sua casa e comeu. Ele voltou para casa. Tem coisas, queridos, que nós temos que resolver. Aquilo que dá para você resolver, resolva. Quer ver uma coisa? Deixa eu só te mostrar algo aqui, para nós terminarmos, que eu anotei aqui, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Coloca o versículo 24. Depois Davi consolou a mulher Betseba, e com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Espera aí, não é esse versículo não, deixa eu só pegar aqui, versículo que fala que ela era a mulher de Urias, versículo, deixa eu ver se eu anotei aqui, que ela era chamada mulher de Urias, é o versículo 24? Não, né? Isso, não dá aqui para a gente, eu não anotei aqui agora, que a Bíblia fala que Betseba era mulher de Urias, mas no versículo 24 ela se tornou mulher de Davi, porque Davi, ele consertou aquilo que podia ser consertado. Aprenda a resolver os seus problemas, aprenda a resolver os seus problemas. Eu quero te convidar a fechar seus olhos agora, feche seus olhos nessa noite, e deixa Deus falar ao seu coração. Tem tanta coisa que nós precisamos resolver nesses dias, mas deixa o Espírito Santo resolver os seus problemas. Deixa Deus falar com você, querido. Deixa o Espírito Santo falar com você. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer falar com você. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir. Isso, deixa o Senhor falar com você nessa noite. Adoramos. Enquanto você adora, deixa o Espírito Santo falar com você. Em meio às tribulações, você pode deixar o Senhor falar ao seu coração. Nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Isso, queridos, você tem liberdade de levantar suas mãos aos céus comigo? Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Isso, levante a tua voz, levante a tua voz. Muralhas vão estremecer. Isso, declara ao Senhor. Assim
reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Isso, queridos. Talvez você tenha enfrentado lutas nesses dias. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais sobre a tua vida. Impetuoso, poderoso. Deixa o Senhor batalhar as tuas guerras nessa noite. Deixa o Senhor batalhar as tuas guerras. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso. Diga bem forte ao Senhor. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso Isso, levante a tua voz. Levante a tua voz profética. que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso Te louvamos, Senhor. Cremos que basta uma palavra do Senhor e todas as coisas serão transformadas pelo poder da tua palavra. Pelo poder da tua palavra. Você pode levantar a tua voz, querido, e dizer: Senhor, eu creio em ti, na tua palavra. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável. Ouça, igreja, ouça. Para nós terminarmos nessa noite, você tem liberdade de colocar sua mão sobre o seu coração. Talvez você tenha enfrentado uma tempestade nesses dias. O Senhor nos chama a estar acima das tempestades. Assim como a águia, ela voa acima das tempestades, no lugar de descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe, aquele descansa em Deus. Eu não sei você, mas nesses dias eu tenho pedido: Senhor, eu preciso descansar em Ti. Queridos, eu tenho dito para o Senhor: Senhor, eu preciso descansar em Ti. Sabe, como líder, como pessoa, eu preciso descansar em Deus. Eu não sei você. Sabe, são tantas incertezas, tantas guerras. Eu quero te convidar, queridos, pelos olhos da fé, você voar acima da tempestade. Qual é a tempestade que você tem enfrentado hoje? Talvez um problema financeiro, um problema emocional, um problema de saúde, um problema conjugal, um problema ali na sua empresa. Coloca a tua mão sobre o seu coração. Sabe, eu quero fazer uma dinâmica de fé. Eu quero te convidar a cantar esse refrão dessa canção. Deixa o Senhor te pegar pela mão e te levar nos lugares mais altos. Diga assim comigo: vitorioso és, vitorioso. Diga a Ele.
vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável. Só igreja, vitorioso. Vitorioso és, na tempestade Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. teu nome imutável é. O Senhor te abençoe. Queridos, que durante essa semana, quando você enfrentar as tempestades, talvez a tempestade na área financeira, na família, uma tempestade na saúde, você feche os seus olhos e diga: vitorioso és. Que o Senhor te leve aos lugares mais altos durante essa semana, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Você pode dar um brado de júbilo ao Senhor. Aleluia! Vitorioso! 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 Você pode aplaudir mais forte e dar um brado de júbilo ao nosso Deus. Vitorioso! 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 Que você tenha uma semana de vitória. O Senhor te abençoe.